Oi, oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, turma. Bom, hoje a gente vai começar com a aula de introdução, então uma aula introdutória sobre geografia, tá? Só lembrando que eu geralmente não mostro meu rosto nas apresentações, porque o aplicativo que mostrava, tal, eu me expressando, ele travava muito e eu decidi usar mais esse, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da aula. Bom, a aula hoje vai falar sobre geografia e o estudo do sistema atual. Então, antes da gente falar sobre o que é uma economia, o que é uma política, vamos falar sobre coisas muito básicas da geopolítica. Então, vamos lá. Esse carinha aqui, maravilhoso, inclusive, é o Milton Santos. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é uma figura muito importante para os estudos de geografia no Brasil, tá? Então, ele tem uma frase muito legal que é sobre a geografia como um papel ativo. Então, ele fala o quê, né? Foi por isso que propusemos considerar o espaço geográfico não só como sinônimo de território, mas como um território usado. E este é tanto o resultado do processo histórico quanto a base material e social das novas ações humanas. Então, o que é o papel da geografia? Né? A geografia ela não estuda só um território, né? Ela não estuda só um espaço. Porque esse espaço ele é resultado também das ações humanas. Então, a geografia ela estuda o território, a história, a cultura que perpassa por aquele território. Então, é esse o papel da geografia. Ela compreende o espaço como um espaço usado, como um espaço que é resultado das ações humanas, tá? Aí tem uns vidinhos bem legais aqui, tá? Para vocês, sempre eu tô postando vidinhos para vocês acessarem, né? Então, vamos lá. A dialética do homem-meio. Ele fala também, né? A geografia também estuda que a geografia é uma ciência que estabelece e estuda a relação entre o meio natural e o humano, como sendo um processo de um outro e vice-versa. Então, a gente estava falando sobre o Milton Santos, que ele fala sobre o papel, né, ativo dos humanos, né, das civilizações humanas dentro de um espaço, né? Mas a princípio, né, não é uma transformação unilateral, não é só o homem que transforma o espaço, né? Transforma a natureza. A natureza também transforma o homem. E é por isso que a gente chama de dialética de um homem-meio. O homem, ele interfere na natureza e a natureza interfere nele. Então, a gente tem esse espaço, convive nesse espaço, né, natural, a princípio, né? Eu estou falando assim numa situação em que sobre os homens da caverna, né? Então eles ficavam naquele espaço, naquele território, né? Eles modificavam aquele território, mas a mata, a natureza também o transformava. Isso se chama dialética do homem-meio. Então tem um exemplo muito legal que eu trouxe para vocês, que é os indígenas. Os indígenas, eles são um exemplo dessa dialética do homem-meio. Então, os indígenas, eles vivem nas matas, eles, né, utilizam os recursos das matas, mas as matas também os transformam, né? A mata também faz parte da sua cultura. Então, eu trouxe uma imagem muito legal que a FUNAI disse que a política de contato já foi tentada e teve resultados catastróficos. O que eu estou querendo dizer nessa imagem? Pessoal, isso aqui é uma tribo indígena aqui do Brasil que nunca teve contato com homem branco, tá? Eles são realmente isolados na mata. E aí passou um drone, né? E tirou foto. E eu gosto muito dessa foto, porque eles estão olhando super curiosos pro drone, né? Eu imagino que deve ser uma coisa extremamente alienígena para eles, né? Como pra gente também foi no começo, né? Ver drones, celulares com touch. Então, para eles também deve ter tido esse processo, né? De curiosidade, né? Então, é muito legal essa imagem, eu gosto bastante. Ela mexe bastante comigo, espero que ela mexa com vocês também, né? Dessa questão de
de uma comunidade estar envolvida, né, num processo, numa cultura completamente diferente da nossa, né? Eles estão isolados no meio da mata, eles vivem disso. Então, os indígenas são um exemplo dessa dialética homem-meio. E existe, né, uma questão também da dialética do homem-meio, que o homem transforma a natureza drasticamente, né? A gente está vendo ultimamente essa questão do aquecimento global, né, do efeito estufa, todas essas consequências ambientais, né, são das ações, né, das ações humanas, né, são resultados das ações humanas. Então a gente está vendo, por exemplo, a mineração, né? A mineração, o homem vai lá e ele transforma a terra, né? Ele modifica aquele espaço, né? Isso é uma questão da dialética do homem-meio, né? Nesse momento, diferente comparando com os indígenas, é que os indígenas é algo muito mais sustentável, né? É algo muito mais orgânico, né? Nessa mineração, o homem já tem o quê? O homem já tem uma grande máquina, ele já tem uma grande quantidade de trabalhadores, ele tem uma empresa e ele tem o direito de explorar essa terra a fim de tirar todos os recursos minerais dessa terra. Então, é uma questão aqui, a gente está vendo como o homem vai tomando espaço da natureza, né? Ele vai se tornando cada vez mais agressivo, conforme as tecnologias vão se desenvolvendo, conforme, né, tudo isso. Beleza, só para ver o tempinho que eu tô falando. Então, tem vídeos, assim, eu sempre vou trazendo... Eu não vou lembrar de quais são os temas desses vídeos, que faz tempo que eu montei esse slide. Mas fiquem atentos aí, é só clicar, que são informações bem legais. Então, o mundo atual e a modernidade. Então, já falamos sobre a dialética do homem-meio, já falamos sobre a importância da geografia, né? Então, aqui. A palavra modernidade não estabelece uma relação de significado com o avanço. Entende-se modernidade como um conjunto de transformações sociais, culturais, políticas e econômicas. Então, na geografia, a gente vai entender a modernidade, né? O mundo atual e a modernidade. E modernidade, ela não tem, é uma palavra que não tem relação com o avanço. Então, não existe essa questão linear. Sabe quando você traça, né, uma linha e vai progredindo, né? Não, a modernidade não tem a ver com isso. A modernidade, ela tem a ver com um conjunto de transformações sociais, culturais, políticas e econômicas que a gente está vivendo, né? Então, vocês vão estudar em história mundial, por exemplo, ou história do Brasil. A gente sofreu uma série de transformações culturais, né? A gente teve o Renascimento, a gente teve a estrutura, o surgimento de uma república, a gente teve a mudança né, dos documentos oficiais, né, que regem o mundo, né? A gente criou uma Constituição. Então, essas transformações políticas, culturais, econômicas, né, o desenvolvimento do capitalismo, eles não têm a ver com a questão de avanço, nós estamos progredindo. Não, né, nós estamos nos transformando, né? Isso é uma modernidade, algo... Nossa, gente, aqui tem muito passarinho. É escândalo aqui. Então, a gente tá... vocês conseguem entender... Eu quero que vocês entendam que não existe essa questão de avanço, mas sim uma modernidade, uma mudança. Tá? Então, nesse mundo atual, a gente destaca 3 características da modernidade: o Estado-nação, a economia capitalista e a cultura moderna. Então, por exemplo, a última turma, eu tinha parado em Guerra Fria. Mas antes de eu falar de Guerra Fria, antes de eu falar sobre nazismo e fascismo, antes de eu falar sobre a Segunda Guerra Mundial, antes de eu falar sobre a economia atual, eu tenho que falar dessas 3 características que são extremamente importantes para a gente entender o contexto, tá? Que é Estado-nação, economia capitalista e a cultura moderna. Então, eu vou explicar para vocês esses 3, tá? E para a gente aí para a gente discutir coisas muito mais complexas e estar por dentro daquilo que a gente está estudando, tá bom? Então, aqui, o Estado-nação. O que é um Estado-nação? É uma forma de organização política que caracteriza a modernidade. Então, o Estado-nação, né, a gente vive em países que são Estado-nação, né? O que é um Estado-nação? É uma organização política,
tá? O que é um governo? O governo é um conjunto de pessoas, né? Um conjunto de autoridades que regem essa política, que regem, enfim, a economia, a política de um Estado. Então, o que é um Estado-nação? É a forma de organização política que caracteriza a sociedade moderna, tá? Aqui, o Estado é um grupo minoritário que detém o poder sobre a maioria. No caso, nós temos a democracia representativa, em que essa maioria elege através dos votos um grupo de pessoas que irá representá-la. Então, no Estado-nação que a gente vive hoje em dia, vamos pegar o Brasil, né? É uma minoria que nos representa, né? É um grupo de pessoas. Então, a gente vai ver lá no Congresso, a gente tem 513 deputados, né? E, se eu não me engano, 81 senadores. Então, a gente tem mais ou menos aí 600 pessoas, né? Juntando com o presidente, a gente tem mais ou menos aí 600 pessoas só no poder executivo e legislativo. O judiciário, eu não sei quantas pessoas, membros tem, mas a gente tem no máximo 700 pessoas nos representando, né? São 200 milhões de pessoas sendo representadas por 700 pessoas. Então, é uma minoria que a gente chama. No caso, nós temos a democracia representativa. Então, o que é uma democracia representativa? Vocês vão estudar na História Mundial que a Grécia também falava sobre democracia, mas a democracia dela é uma democracia direta. O que é essa democracia direta? Os gregos, né, os atenienses, eles participavam nas discussões políticas, das decisões políticas. Eles entravam ali, né, tinha as ágoras, eles iam lá e participavam, atuavam, sei lá o quê. E aqui, nesse momento que a gente está vivendo de democracia, é muito diferente. Então, a gente escolhe alguém que vai criar as leis, a gente escolhe alguém que vai montar as leis, que vai organizar o nosso dinheiro, os nossos impostos, né? Não somos nós elegemos alguém para que essa pessoa faça esse papel, né? Por isso que a gente chama de democracia representativa. Então, a gente está numa cidade, a gente vai ver as eleições, acompanhar as eleições municipais agora. Então, a gente não vai lá e pega o dinheiro de todo mundo e cada um se vira. Não, nós elegemos um prefeito, né, nós elegemos vereadores que lidam com as questões, com a organização, né, com a organização política e econômica da cidade, né? Então, eles vão criar leis, eles vão saber o que fazer com os impostos, né? Como distribuir essa grana, né? Isso vai para a educação, isso vai para a saúde, ok? Embora no Estado moderno haja separação entre poder político e poder econômico, há uma forte independência entre eles. Então, é muito interessante esse trecho, eu gosto bastante dele, porque a gente tem, na teoria, né, a política ela tinha que estar separada da economia, né? Porém, a gente vê na prática que não é bem assim, porque quando a gente elege políticos, né, a gente vê aí políticos, né, que são empresários, né, que são fazendeiros, né? A gente vê lá no Congresso, né, tem uma chapa no Congresso, uma chapa não, né, uma bancada no Congresso que chama a bancada do boi, né, que é um grupo de ruralistas, né, que é um grupo de pessoas que são fazendeiros, grandes latifundiários. Então, não tem como separar, né, eles são empresários, né? Ou a gente está vendo aí o desenvolvimento do capitalismo, então muitas empresas estão vinculadas à política, né? A gente vê, por exemplo, a JBS, não sei se vocês conhecem, mas a JBS é um frigorífico gigantesco, assim, é uma empresa gigantesca que vende carne, exporta carne bovina, né? Exportar é a ação de levar para os outros países, né? É você vender para os outros países, né? Nossa, gente, tem um passarinho aqui sofrendo fortemente. Peraí. Voltando, né, pessoal? Nem lembro o que eu tava falando. Mas sobre essa questão do poder político e poder econômico, então a gente vê muitas empresas vinculadas ao Estado, né? Lembrei da JBS. A JBS, ela financiava partidos políticos, né? Financiava campanhas políticas.
Então, a gente vê que essa separação não existe, de fato. A laicização e busca de hegemonia. O que é laicização? Estado laico é um estado que uma religião não representa. Então, não existe uma religião que represente o nosso estado, né? Que ela, de fato, ela rege o nosso estado, o nosso governo. O Estado, o governo brasileiro é um governo católico. Não existe, o governo tem que ser laico, né? E ser laico não significa ser ateu, tá, gente? Não é deixar de acreditar em Deus, mas sim você não utilizar Deus para criar leis, não utilizar Deus para você, enfim, criar programas educacionais, programas de saúde. Mas a gente vê muito hoje em dia políticos religiosos que estão fazendo isso. Justamente, né? Isso não é o certo, né? Não pode, né? O político ele pode ser evangélico sim, mas ele não pode usar a sua religião para ter uma ação política, né? Para ter uma ação política. Não pode. Ok? E a busca de hegemonia, então, como a gente tem uma democracia, né, resumidamente, assim, bem de base, é o poder da maioria, né? Então, quem é eleito, a pessoa que é eleita é aquela pessoa que tem a maior quantidade de votos, né? Então, essa hegemonia que a gente fala. E aí eu trouxe uma matéria bem legal, né, no ano passado, sobre o Congresso em Foco, né, um site bem bacana, que ele fala sobre 20 mais ricos concentram mais de metade do patrimônio de todos os congressistas. Então, é aquela coisa, né, a separação entre poder e economia, não tem, né, a gente está vendo aí, de fato, pelo Congresso, pelo site do Congresso, que os 20 mais ricos concentram mais da metade do patrimônio de todos os congressistas, tá? Aqui, economia capitalista. Eita, nós! Então, vamos explicar, tá? Eu vou falar o básico aqui e a gente vai discutindo, vai desenvolvendo essa pauta aí conforme as aulas. Então, a princípio, a economia capitalista é a forma como uma sociedade se organiza para garantir a produção e a distribuição de bens materiais e imateriais. Então, só existe economia capitalista? Não, existe economia socialista, existem vários outros tipos de economias, né? Inclusive, os indígenas, né? Antes dos portugueses virem para cá, os indígenas tinham sua própria economia. Então, a economia é uma questão de como uma sociedade se organiza com a distribuição de bens materiais e imateriais, tá? E a economia capitalista né, aqui, né, baseia-se na propriedade privada, né, nos meios de produção, né, no trabalho assalariado, na economia de mercado e na busca de lucro. Então, o que diferencia a economia capitalista da economia socialista, da economia indígena que eu estava falando? É que a economia capitalista se baseia na propriedade privada dos meios de produção, no trabalho assalariado e na economia de mercado e na busca de lucro. Então, o que seria uma propriedade privada dos meios de produção, pessoal? A propriedade privada dos meios de produção o que é um meio de produção, né? Então, você tem uma fábrica, isso é um meio de produção. Você tem um pedaço de terra, isso é um meio de produção. Você tem um bar, isso é um meio de produção. Você tem uma empresa, isso é um meio de produção. Então, a propriedade privada, ou seja, a propriedade privada, ela é de alguém, ela é de um indivíduo. Ela não pode ser coletivizada, não é qualquer um que entra, não é qualquer um que pode usar. Ela é daquele que o compra, que o detém, tá? Trabalho assalariado, né? Economia de mercado e na busca do lucro. Depois a gente vai discutindo mais isso. Propriedade privada dos meios de produção. Meios de produção são todas as condições para que se possa produzir uma riqueza em uma determinada sociedade. Então, é aquilo mesmo que eu estava falando para vocês. Meios de produção é uma terra, é uma empresa, é uma fábrica, tudo aquilo que se possa produzir riqueza, tá? Em uma determinada sociedade. Então, nós temos 4 tipos de propriedades. Propriedade pública. Então, o que é uma propriedade pública? É uma praça, por exemplo.
né, em que as pessoas têm acesso a essa praça, tá? Elas podem atravessar essa praça, né? Elas podem frequentar essa praça, né? Ela é pública, né? Ela é de todos, ela é um espaço para todos. O que é uma propriedade estatal? Um banco, por exemplo, né? Ou um exemplo, a Petrobras, quando Getúlio Vargas ele criou a Petrobras era uma propriedade estatal. Isso significa que todos podem usar, todos os podem usufruir como uma propriedade pública? Não, quem pode usufruir isso são os membros do governo, né? São as pessoas que são representantes, né? E elas escolhem pessoas para organizar economicamente aquela propriedade estatal. Então, um exemplo disso seria a Petrobras, uma propriedade estatal. Uma propriedade privada. O que seria uma propriedade privada? Uma lojinha de alguém, né? Uma empresa muito grande de alguém, uma fábrica. Então, a propriedade privada, ela é de alguém, ela é de alguma pessoa, de alguma família, né? Ela é muito menos acessível, assim, ela é bem restrita àquela pessoa que detém aquele espaço, aquele lugar, aquela propriedade. O que é uma propriedade coletiva? Uma propriedade coletiva é que dentro desse espaço de meio de produção, todos podem usufruir e todos ganham com isso. Então, o que seria uma propriedade coletiva? A gente tem, por exemplo, sei lá, eu e mais 10 pessoas decidimos criar uma fazenda, comprar um pedaço de terra e fazer uma fazenda. Então, nessa fazenda, a gente tem várias casinhas e a gente decidiu criar bois, plantar alface, plantar uva, sei lá, plantar várias coisas. E tudo isso que a gente produz, a gente divide entre a gente. E se a gente vende para fora, a gente divide entre a gente. Então, é uma propriedade coletiva. Então, todos usufruem daquele espaço, né? A propriedade pública, ela é diferente porque a propriedade pública geralmente não é um meio de produção, né? A propriedade pública é um espaço, né? Ela pode ser uma praça, ela pode ser um parque, geralmente propriedades públicas não são meios de produção, né? Não são aquilo que você possa produzir riqueza, né? A propriedade coletiva é uma propriedade que você pode produzir riquezas, né? Uma fazenda, uma fábrica. Então eu e mais eu e mais 20 pessoas trabalhando nessa fábrica. Então tudo que a gente ganha a gente divide entre a gente, né? E pode existir hierarquias dentro, né? Mas tudo é distribuído entre a gente, né? Todo mundo ganha com isso. Trabalho assalariado e a origem do lucro. No capitalismo, o que obriga um trabalhador a executar suas funções não é diretamente um sistema de violência policial, mas sim a existência da propriedade privada dos meios de produção. Mas o que faz a gente trabalhar e forçado? Hoje é segunda-feira, caralho, eu tenho que ir na minha empresa trabalhar, ficar 8 horas, sei lá, de pé. O que faz, né? É que você tem que ter conta para pagar. É isso que te motiva aí na segunda-feira acordar às 7 horas da manhã para ir trabalhar. Né? Você tem conta para pagar, você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que eu tenho um filho, eu tenho que comprar a fralda do meu filho. Eu comprei um carro, eu tenho que pagar a parcela do meu carro, né? Eu tenho que comprar um saco de arroz para ajudar minha mãe dentro de casa. Então, é isso que nos motiva, né? Então, a gente não tem essa violência policial. Por que parece bobo esse trecho da violência policial? Porque antigamente a gente não trabalha escravizado, né? Há muito tempo atrás, né? Nas primeiras sociedades, nas primeiras civilizações, existia trabalho escravo. Pessoas eram forçadas, né? As pessoas extremamente forçadas a trabalharem, né? Eu não vou falar sobre a escravidão moderna, porque a escravidão moderna ela é algo muito mais complexo, né? Mas vamos pensar nas primeiras civilizações, né? Que mantinham o trabalho escravo. Então é isso que faz a gente ir trabalhar, né? Esse direito de propriedade divide as pessoas em duas categorias: os proprietários dos meios de produção e os que não têm o meio de produção. Então a nossa sociedade, né?
Hoje em dia é meio difícil, é mais complexo isso, mas a princípio, né, no sistema capitalista a gente divide as pessoas em duas categorias, né? Os meios de produção, que são os chefões, os patrões, os donos das grandes empresas, né, os ricos, né, os capitalistas, tá? Ah, eu sou capitalista. Se você for parar para pensar, o capitalista é aquele que é dono de uma empresa, que manda em mais de 1.000 funcionários. Aquele é o capitalista. Você é só proletariado, meu irmão. É tipo isso. E os que não têm o meio de produção, né? Aqueles que trabalham, tem que acordar 7 horas. Ah, mas eu recebo 5 mil reais. Não, mas você não deixou de ser proletariado. Você tem que trabalhar. No outro dia você tem conta, né? No seu correio vai estar lá a conta de luz do telefone, você vai ter que pagar. Você não é isento a nada. Se você deixar de trabalhar, você vai ter conta acumulada. Você não tem dinheiro, né? Você não ganha dinheiro com lucro de bancos. Você vai ter que trabalhar. Então, você é um proletariado, tá? Desculpa dizer. O trabalhador é visto como um proprietário de um único bem, sua própria força de trabalho. Então, um dos princípios básicos do capitalismo é falar também sobre o trabalhador, né? Ele é visto como aquele que vende sua própria força de trabalho. Então, quando a gente vai trabalhar numa fábrica, né? Isso que eles estão, isso que está dizendo aqui, é muito quando o sistema capitalista estava se desenvolvendo. Hoje em dia é muito mais complexo, voltando a dizer. Mas, a princípio, né, na Revolução Industrial, o cara ia lá na fábrica, ele vendia a força de trabalho dele, ele não tinha nada para oferecer, sim a sua força de trabalho. Então, o proletariado, ele é dono de um único bem, sua própria força de trabalho. Bom, pessoal, eu acho que vou terminar aqui, senão vai ficar muita coisa e vai ficar pesado para vocês, mas espero que vocês gostem, tá? Qualquer dúvida é só me chamar no Facebook, tá? Vou avisando vocês sobre as aulas, informando vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!